Gente, qual é a importância desse momento de a gente discutir se o Alexandre de Moraes está no acordo ou não? Eu quero que vocês me falem aqui. Qual é a importância nesse momento, hoje, 3/5, da gente falar do Alexandre de Moraes estar no acordo envolvendo o Alcolumbre, a Sabatina do Messias e até a PL da dosimetria? Eu quero que vocês falem para mim. O que traz isso hoje para a gente na eleição? Confusão. Divisão do campo progressista. Gente do nosso campo achando que não tem que votar no Lula. A nossa questão aqui não é discutir alguns aspectos do governo Lula que a gente sabe que existem, mas nós estamos correndo o risco de perder a democracia. Com uma eleição do Flávio Bolsonaro, nós corremos o risco de perder a democracia. Dito isso, a Linjane não vai estar mais aqui, a Xana não vai estar mais aqui, vocês não vão poder falar o que vocês quiserem e nós vamos ser perseguidos. Por quê? Somos pessoas engajadas na política. Todos nós seremos perseguidos, poderemos perder os nossos empregos, principalmente se formos funcionários públicos. Por quê? Porque essas vão ser as primeiras pessoas exoneradas, porque terão interesses escusos ao governo eleito. É isso que a gente quer? É isso que a gente quer? A gente quer acabar com a democracia do nosso país, que foi conseguida às custas de muitas mortes nos tempos dos 21 anos de ditadura militar? É isso que a gente quer? Então, eu quero que esses jornalistas peguem essas notícias e enfiem no rabo. Eu quero que todo mundo enfie no rabo essas notícias que não nos servem para nada, que só serve para criar uma divisão nas vésperas das eleições mais importantes da nossa República. Porque nós tivemos uma PL da dosimetria enfiada goela abaixo, que vai colocar o Bolsonaro, ao que tudo indica, nas ruas em 2030, pelas contas aí que fizeram, 2029. Então, é isso que a gente quer? Impunição de golpista? Impunidade de golpista? Que foi o que ocasionou o golpe de 64? Os golpistas foram anistiados e depois voltaram para governar o Brasil nos anos de chumbo? É isso que a gente quer? É isso que eu quero, é isso que eu quero trazer à tona para vocês. A gente não pode cair no papo da tia do bolo de fubá. Não pode. Porque a tia do bolo de fubá trabalha por lavajatismo. E é isso que estão tentando emplacar no nosso país. É triste, é complicado, é zoado, mas a gente não tem o que fazer. A gente não tem o que fazer. A gente precisa se ligar. Vamos conhecer o nosso inimigo. Eu tenho um ditado que eu sempre usei nos meus escritórios, nos escritórios que eu trabalhei. A gente precisa parar de se preocupar com o poodle do vizinho que está latindo, enquanto o nosso teto está pegando fogo. E o nosso teto, gente, ó, tá caindo os tijolos aqui, ó. Tá caindo forro na nossa cabeça e a gente tá lá preocupado com o poodle do vizinho que tá latindo. Vamos olhar pro nosso rabo aqui. Vamos olhar. A gente tá se dividindo. Tem muito canal progressista que tá pregando o antipetismo, que tá pregando o antilulismo. Gente, esses canais, eles estão servindo ao lavajatismo. Eles estão servindo à extrema-direita. E é isso que a gente tem? Então quer dizer que se nós não tivermos a revolução marxista, então pode entregar o nosso país para o Flávio Bolsonaro. Então, assim, ou a gente tem a revolução marxista ou vamos enfiar a democracia no rabo. Então é isso. É o que a gente tem para hoje. Vamos ouvir o Reinaldo Azevedo, gente, senão eu vou começar a ficar mal educada.
Eu já percebi que eu já estou começando a ficar mal educado. Gente, bora lá, através do Superchat, do Super Stickers, através do pixfolhademocrata@gmail.com. Gente, vamos lá, meu povo. Eu vou receber a nossa querida bispa Damares, da Igreja Biscateriana, aqui, para a gente dar uma conversada. A gente vai falar de todas essas coisas da semana, mas já deixando claro que segundo bloco estará comigo Géser Batista, e aí a gente vai dar aquela deschavada nessa história. Bora lá! Aqui a Juliette fala assim: melhor rejeitar o Jorge Messias do que retirar e ter que justificar isso. Alegariam 1000 coisas e seria pior para o Lula, exatamente. Entendeu? É menos traumático, por isso temos que focar na retirada do veto da dosimetria. E acho que Lula já indicaria outra pessoa depois. Exatamente, para indicar nesse exercício, né? Para poder usar esse exercício para tentar indicar. Eu acho que tá correto. ICL já pode ir nas mãos. Não! Webcomunismo, ICL, vai todo mundo dar a mão. É isso. Eu acho que assim, a gente ouvir uma Cristina Serra, eu acho importante. A gente ouvir um João César de Castro Rocha no ICL, eu acho importante. Eu acho que o Leandro Demore faz análises maravilhosas, o Calejun também. E todos esses caras. Adoro o Rodrigo Viana fazendo o ICL urgente, acho ele maravilhoso. Agora, a gente emplacar no papo do o Lula tinha que... É claro que a gente está falando aqui da questão, eu comecei a live falando da articulação que o Lula poderia ter feito com o Jorge Messias. Beleza, isso aqui a gente está falando, gente. Porque o Lulão, ele é assim, às vezes ele vai no orgânico, ele acha que no orgânico vai funcionar, e às vezes no orgânico não funciona. Entendeu? E é essa crítica que a gente vai fazer. Amanda Miranda também é maravilhosa. Ela vai estar aqui quinta-feira com a Xanda e com a Sara Miranda, viu? Quinta-feira no Barzinho das Meninas. Então, gente, é isso. Sabe, o governo não soube usar o evangélico a seu favor. Obrigada. Jane, seu nome? Nome lindo, inclusive. É isso. O governo não soube usar a seu favor o evangélico. Concordo. Era um momento para usar isso a seu favor. E virou um rolo de café com bolo. Porque aí ele se uniu com o André Mendonça, que está lá no caso do Banco Master. Aí virou uma zona. Aí virou um auê. Bom, gente, eu vou colocar para vocês aqui o tio Rei. Se o governo fosse esperto, teria nos ouvido e metido uma mulher negra. Se a extrema-direita recusasse, a armadilha estava pronta. Exatamente. Racismo. Estava pronto. Preconceito. Misoginia. Exatamente. Sabe? Mas, gente, ó, bora lá. Tá faltando ainda R$493. Socorro, Deus. Tá faltando coisa pra caramba. Eu já coloquei para vocês aqui. Então, qualquer livro hoje, R$100 no Pix ou no Superchat, tá? Então, R$493 mais 5 membros. Se vocês gostam da nossa live, se vocês gostam do nosso conteúdo, bora, a gente precisa de vocês para continuar o canal. Então, gente, bora lá, a gente tá aqui, estamos batendo semana inteira aqui, ó, trabalhando com vocês, tentando trazer o melhor dos conteúdos. Então, bora lá para a gente poder manter o nosso canal. Essa live serve para isso, para a gente manter vocês aqui, manter a notícia, manter a informação, a gente poder ter esse papo aqui no chat, esse papo gostoso, que a gente vai trocando essa ideia, vai pensando junto. Então, bora lá, através do Superchat, do Super Stickers, através do pixfolhademocrata@gmail.com. Vou colocar o tio Rei aqui, deixa eu só tirar ele da tela e colocar novamente, porque às vezes dá uma travada, tá? Eu vou colocar ele um pouquinho, só vou dar uma acelerada, porque já a convidada entra com a gente. Então, eu vou dar uma leve acelerada aqui na reprodução. Jorge Messias foi rejeitado pela primeira vez desde 1894 como indicado do presidente da República para o Supremo Tribunal. É esse o ponto, Juleite. O problema é o Alcolumbre manipulando o Senado, agindo como o Eduardo Cunha, como as suas próprias vontades e os seus acordos. Exatamente. O que ele deve para o Eduardo Cunha hoje? Nada, depois do que ele fez. Tribunal Federal. Foram 34 votos sim, 42 votos não. A oposição está longe de ter 42 votos no Senado, portanto, evidentemente,
há um problema aí de articulação política, de condução política. É uma derrota gigantesca para o governo, sem dúvida nenhuma. O senador Davi Alcolumbre nega que tenha atuado contra a indicação, apesar da apuração de praticamente todos os jornalistas, de que, né, seria assim. Como sabe o nosso PH, né, eu falei para ele, eu disse, 3 fontes importantíssimas me disseram que não passa. Né? Houve certamente muita traição, voto secreto. É um momento péssimo das instituições. É bom que fique claro. Né? Porque não há nenhuma razão para a rejeição do Messias. Ele tem qualidades intelectuais, ele tem formação, ele tem uma trajetória que justifica, sim, a sua indicação, que justificaria a sua aprovação, está longe de ser um radical. Agora, houve uma descoordenação entre Lula e Davi Alcolumbre, que vem lá de trás. Se imaginava que essa coisa estivesse resolvida, como estamos vendo, não está, porque essa votação aqui está muito abaixo das perspectivas mais pessimistas. Obrigada, Zaya. Um beijo, gente. Vamos lá. Todo mundo com 5, a gente bate essa meta rapidinho. Bora lá, através do Superchat, do Super Stickers, tem livro, tem caneca, livros por R$100. Temos caneca por R$160 no Superchat ou no Pix. Bora lá! As mais pessimistas não previam uma votação como essa. Não é? Isso evidencia... Eu vou passar, Ju, essa fala da Soraya. Tem gente disposta a botar fogo no circo. E tem gente que vai comemorar. O Senado finalmente teve... Porque se tivesse sido uma sabatina ruim, eu até compreenderia. Mas não foi. E vamos falar de uma derrota histórica, sem dúvida, sofrida pelo governo, porque a indicação... Veja só, sofrida pelo governo, pelo Lula, isso não tem como... não é bem do governo. É do governo, é do Lula, também. No ambiente do Senado, é bom que fique claro, né? Não é derrota eleitoral. A eleitoral é outra coisa. Acha, Reinaldo, você que tem algum impacto na questão eleitoral? Não tem nenhum. Isso por si, não. Agora, que tem muita gente ali, de algum modo, sendo iludida também no exercício da gestão política, isso é inequívoco. Né? Foi o Flávio Bolsonaro que comandou, que ele vai bater no peito. Evidentemente, se o Messias tivesse passado, ele bateria no peito dizendo, olha, nós não criamos dificuldade nenhuma para isso. Agora que foi rejeitado, considerando que o PL, em bloco, disse que votaria contra. Agora, evidentemente, não foi só o PL que votou contra. Né? Outros partidos, inclusive da base, né, votaram contra também. E muitos enganaram o governo. Né? Que consequência isso terá interna, de reajuste, de rearranjo, não sei. Tem desdobramentos futuros, eu já disse, uma parte da extrema-direita disse, se a gente ganhar a eleição, é um a mais para indicar, caso não haja tempo, né, de se fazer uma indicação. Né? É claro que Alcolumbre não trabalhou, não estou querendo jogar a responsabilidade nas costas dele só, mas é evidente que ele não trabalhou pela indicação do Messias. Qual é a natureza desse descontentamento? Se falava de uma espécie de aproximação dele com o governo, com o Lula. A gente está vendo que não. E aqui eu quero chamar muitos dos... o colunismo conservador gosta de dizer que o Lula falou que ia governar para a conciliação e não governa para a conciliação. Vamos lá. Um raciocínio evidente, óbvio, básico aqui. O Messias é uma indicação de quem pretendia confronto com adversários? Não. De quem pretendia confronto? É que o Lula resolveu indicar um petista puro sangue? Um esquerdista terrível? Não. O Messias poderia ser uma indicação em muitos aspectos. Ele poderia ser uma indicação de um presidente conservador. De um golpista, não. Golpista indicaria outra coisa. E um presidente conservador. Suas teses, no que diz respeito a costumes, etc., são teses conservadoras. Fez uma sabatina o tempo todo, uma sabatina da conciliação, em nenhum momento. Procurou ali, rusga, comprar briga, nada. Nada. Inclusive sobre o papel do Supremo. Agora, essa articulação vinha, ela foi deficiente o tempo inteiro. Não é fácil, não estou dizendo que seja fácil. Eu recebi logo de manhã hoje um alerta dizendo, olha,
o Lula vai ter seu dia de Floriano Peixoto. Eu disse, não, mas o Floriano, até brinquei. Né? Falei hoje aqui para a produção. No caso, eu estava falando com o Pedro. Eu disse, acabei de receber, tá aqui, tá registrado, né? De 2 fontes muito importantes que vai perder. Né? E, por outro lado, inclusive gente do governo sabia que estava muito difícil. Mas se apostava ali em alguma articulação de última hora. Que houve traição, que houve gente dizendo que ia votar e não votou, né? Faltaram o quê? Ele teve 34 votos, é isso? Isso. Faltaram 7 votos? Né? Não há dúvida. Se acreditou, inclusive, em conto da carochinha. Tio, não entendi quando você fala conto da carochinha. Não, se acreditou, inclusive, que gente que não é exatamente desse lado ia votar desse lado, já que a votação é secreta. E não aconteceu. Né? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!